Há um momento em que tudo muda, e quase ninguém percebe. Não é quando você decide, nem quando diz em voz alta o que quer. A manifestação quântica começa antes da sua mente perceber que algo começou. É um instante invisível, aquele que acontece no silêncio entre um pensamento e outro, quando o campo já respondeu à vibração que você ainda nem nomeou. Imagine uma semente plantada no solo. Você ainda não a vê, mas dentro da terra, processos invisíveis já estão acontecendo. A água, o calor e a energia se unem para dar forma a algo que ainda é puro potencial. O mesmo ocorre dentro de você, só que o solo é o campo quântico, e a semente é a sua vibração. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A semente não é plantada no momento em que você deseja, mas no instante em que você sente. O universo não espera a clareza verbal do seu pedido. Ele responde ao padrão energético que você emite, mesmo antes de entender o que está sentindo. Você já percebeu como, às vezes, antes mesmo de desejar conscientemente algo, a vida começa a te mostrar sinais nessa direção? Como se a resposta já estivesse vindo antes da pergunta. Isso não é coincidência. A física quântica explica que a observação não cria o evento, apenas o revela. O colapso da onda já aconteceu. O observador apenas percebe o resultado quando sua consciência alcança a vibração que ele mesmo gerou anteriormente. O universo, portanto, não está atrasado. É a mente que chega depois. Ela traduz o que o coração já enviou, o que o campo já organizou, o que a alma já decidiu vibrar. É como ouvir o eco de uma música que começou antes de você entrar no salão. E talvez o grande segredo da manifestação seja justamente esse: parar de tentar fazer acontecer e começar a sentir o que já começou. Porque quando você se sintoniza com esse instante invisível, o ponto onde tudo já é, você deixa de ser o que espera e se torna o que manifesta. Você já sentiu como se o universo estivesse demorando para responder? Como se seus desejos estivessem suspensos em algum espaço invisível, aguardando permissão para se manifestar? A mente interpreta esse intervalo como espera, mas no campo quântico, o que chamamos de tempo é apenas a defasagem da consciência. O campo responde instantaneamente, somos nós que demoramos a perceber. O cérebro humano foi programado para funcionar dentro de uma sequência linear. Ele traduz o fluxo quântico em uma linha de eventos, passado, presente e futuro, para que possamos viver dentro da experiência física. Mas o campo não opera nessa linha. Ele é simultâneo. Tudo o que você já foi, é e será, está acontecendo agora, em diferentes frequências. A mente apenas sintoniza uma delas e chama isso de realidade. Pense em uma estação de rádio. Todas as frequências estão no ar, coexistindo no mesmo espaço, mas você só ouve aquela para a qual o rádio está ajustado. Da mesma forma, todas as versões da sua realidade já existem, mas sua mente, ao focar em uma vibração específica, colapsa essa versão. Enquanto você acredita que está criando algo novo, na verdade, está apenas mudando de estação. E é nesse ponto que o atraso acontece. O campo já organizou a nova realidade assim que sua vibração mudou, mas sua percepção, limitada pelo tempo, demora alguns instantes, dias ou até semanas para alcançar o que já foi criado. O tempo, portanto, não é um obstáculo. É uma ferramenta de tradução. A física quântica chama isso de colapso de função de onda. Todas as possibilidades coexistem até o momento da observação. Mas o que a maioria esquece é que a observação consciente acontece depois que o colapso já foi iniciado pela vibração. A realidade que você percebe agora é, literalmente, um reflexo atrasado da frequência que você sustentou antes. Isso significa que o que você está vendo hoje é o resultado da energia que você emanou ontem, semana passada ou há meses. Sua vida atual é o eco vibracional do seu antigo estado de ser. E é por isso que mudar a mente não é suficiente, porque a mente pensa no agora, enquanto o campo responde ao vibrar constante. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de reagir ao que vê e começa a vibrar o que quer ver.
Você deixa de ser vítima da defasagem e se torna criador consciente do atraso. Percebe que o tempo não está te segurando, está apenas te traduzindo. Mas há um ponto crucial nesse processo: a paciência quântica. Não a paciência de quem espera, mas de quem sabe. De quem compreende que, mesmo que os olhos ainda não vejam, o campo já está ajustando as linhas de realidade. Cada nova vibração que você sustenta é como um código que reorganiza a estrutura invisível da sua vida. O universo não precisa de tempo, apenas de coerência. Quando você se mantém na vibração certa, o campo não tem escolha. Ele alinha tudo à sua nova emissão. As pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Sincronicidades se intensificam. Mas se, ao menor sinal de ausência, você volta à dúvida, interrompe o processo. Como mudar de estação antes da música começar? Por isso, a manifestação quântica exige mais presença vibracional do que ação mental. É preciso sentir como se já fosse, mesmo que o corpo ainda viva o antigo reflexo. É nesse contraste que o salto ocorre, entre o que você vê e o que já vibra. A mente dirá que é ilusão, mas a consciência sabe que é tradução em andamento. E quando você entende o tempo como uma ponte, não como uma prisão, tudo muda. O agora deixa de ser o lugar da espera e se torna o lugar da certeza. Porque no instante em que você vibra, o campo já respondeu. E o que você chama de futuro é apenas o presente que ainda está se revelando. O universo não entende palavras. Ele entende frequência. Você pode afirmar 1000 vezes "eu confio", mas se por dentro vibra medo, o campo lê apenas o medo. A vibração é a linguagem original da criação, o código invisível que molda todas as realidades possíveis. Imagine que sua vibração é como uma senha energética. Cada sentimento, pensamento e intenção emite uma assinatura única. Quando essa assinatura é coerente, isto é, quando o que você pensa, sente e acredita estão alinhados, o campo responde de forma imediata. Mas quando há ruído interno, quando você deseja uma coisa e vibra outra, a resposta do universo parece silêncio. A dúvida é o ruído que distorce o sinal. Ela cria micro-desalinhamentos entre mente e energia, interrompendo o fluxo natural de manifestação. Você diz "eu acredito que vai acontecer", mas, dentro, o corpo ainda vibra ansiedade, medo, pressa. Essa incoerência faz com que o campo receba duas mensagens opostas, e, como consequência, não saiba qual colapsar. A física quântica descreve esse fenômeno de outra forma: o campo colapsa para o estado de maior coerência vibracional. Ou seja, não é o que você deseja que se manifesta, é o que você mantém energeticamente estável. Por isso, as realidades mais consistentes são aquelas sustentadas pela vibração mais forte, mesmo que inconsciente. Você pode querer prosperidade, mas se vibra escassez, o campo entende que essa é sua verdade dominante. A energia nunca mente. Ela traduz com precisão o que você realmente é agora, não o que você gostaria de ser. Por isso, o trabalho do manifestador consciente não é lutar contra o que sente, mas reeducar sua frequência até que ela se torne compatível com o campo que deseja habitar. A vibração da dúvida é sutil, mas poderosa. Ela se infiltra em pequenos gestos, na pressa, na comparação, na autossabotagem silenciosa. E o campo, sensível a cada oscilação, responde de acordo. É como tentar ouvir uma música nítida com interferência no sinal. Você até reconhece a melodia, mas ela chega fragmentada. No entanto, o oposto também é verdadeiro. Quando você vibra certeza, mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, o campo responde com sincronicidade quase instantânea. As peças começam a se mover, os caminhos se abrem e a realidade se ajusta ao seu novo padrão energético. Não é magia, é ressonância. A vibração é o elo entre você e o campo unificado, aquele espaço onde todas as possibilidades coexistem. Cada emoção é uma frequência que te posiciona dentro desse oceano quântico. Quando você vibra medo, você sintoniza realidades em que o medo se confirma. Quando vibra gratidão,
acessa linhas do tempo em que tudo conspira a favor. Você não atrai o que vibra, você entra na realidade em que isso já é verdadeiro. É por isso que o campo nunca erra. Ele apenas reflete o que você está emitindo. A dúvida não é punição, é uma ferramenta de observação. Ela te mostra onde ainda partes de você desconectadas da confiança universal. Cada vez que você identifica e dissolve uma dessas frequências incoerentes, você se aproxima do alinhamento total. O ponto mais profundo aqui é que a vibração não se força, se permite. Você não precisa fingir sentir abundância, amor ou segurança. Precisa apenas silenciar o ruído que impede de perceber que essas frequências já existem em você. A dúvida se dissolve na presença. E a presença é o estado vibracional mais elevado que existe, porque nela não há futuro para temer nem passado para corrigir. Há apenas o agora, e o campo responde ao agora. Quando você está presente, não há interferência. Seu corpo, mente e energia vibram em uníssono. É nesse instante que o universo se alinha completamente com você. E a manifestação deixa de ser um processo e se torna um reflexo natural. Nada precisa ser forçado, apenas sustentado. Portanto, o verdadeiro poder está em aprender a permanecer na vibração certa, mesmo quando o mundo externo ainda ecoa a vibração antiga. Esse é o treino do Criador quântico, manter-se em coerência até que a nova realidade se torne visível. O campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E quando você se torna a vibração do que deseja, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa nova identidade energética. A dúvida se dissolve, e o silêncio do campo se transforma em sincronia perfeita. Quando você muda internamente, o universo não responde de imediato com fogos de artifício. O campo precisa de tempo, não cronológico, mas vibracional, para reorganizar as informações. E é nesse intervalo entre o que você sente e o que se manifesta que nasce o eco quântico. O eco quântico é o retorno energético de tudo o que você já emitiu antes da mudança. É como se o universo ainda estivesse devolvendo os sinais antigos que você enviou, enquanto começa a processar os novos. Por isso, muitas vezes, logo após uma expansão de consciência, você experimenta o oposto do que deseja. Não é retrocesso, é resíduo vibracional. Imagine que você vibrou medo, escassez ou carência por anos. Essas frequências deixaram ondas em movimento, e mesmo depois que você muda a vibração, algumas delas ainda estão se dissipando no campo. Elas voltam em forma de situações, pessoas ou circunstâncias que parecem testes, mas são apenas ecos antigos voltando para serem integrados. O erro é interpretá-las como sinal de que nada está funcionando. Na verdade, é justamente aí que o campo está te perguntando: você vai reagir como o antigo eu, ou permanecerá na nova vibração? O eco é a prova final da coerência. Ele aparece para verificar se sua nova frequência é estável o suficiente para se tornar sua realidade dominante. E aqui está o ponto mais sutil da manifestação quântica. O universo não testa sua fé, ele calibra sua frequência. Cada vez que você mantém o alinhamento mesmo diante do eco, o campo reconhece. Essa energia é real. Ela é consistente. Ela é dominante. E então, a antiga linha de tempo começa a se desintegrar. A física quântica chama isso de colapso de estados residuais. Quando uma nova vibração se estabiliza, as probabilidades antigas ainda tentam se manifestar por inércia. Mas, se você não reage emocionalmente a elas, elas perdem força e desaparecem. É o equivalente energético de deixar de alimentar um programa que não serve mais. Esses momentos são cruciais. O antigo eu tentará voltar, com velhos pensamentos, velhos medos, velhos hábitos. Mas o novo você já sabe que não precisa lutar com isso. Apenas observar sem se identificar. Porque o observador quântico não controla o campo, ele o influencia através da coerência. A energia não se dissipa no drama. Ela se dissolve na aceitação. Cada vez que você diz tudo está se ajustando, mesmo que eu não veja ainda,
O campo responde acelerando o colapso da antiga frequência. Você está literalmente ensinando o universo como se comunicar com a sua nova vibração. Os sinais começam sutis, uma conversa que traz uma resposta, um número repetido, uma coincidência improvável. Esses são ecos transformados, mensagens do campo dizendo: estou reorganizando tudo. Com o tempo, os sinais se tornam mais claros, as oportunidades aparecem, e as peças começam a se mover. Mas tudo começa no invisível. E é por isso que muitos desistem antes do salto. Porque o eco antigo é a última camada antes da expansão visível. A energia precisa se esvaziar antes de preencher o novo espaço. É o momento em que a borboleta sente falta do casulo, sem perceber que as asas já estão prontas. O eco não é inimigo, é confirmação. Ele mostra que o processo está ativo, que o campo está respondendo, que o colapso antigo está sendo substituído pelo novo. O erro seria interpretá-lo com a mente, quando ele só pode ser entendido pela vibração. O observador desperto entende. Se o velho está ecoando, é porque o novo já está ressoando. Essa é a equação energética da transição. Você não precisa forçar nada, apenas sustentar a frequência que já representa o destino que escolheu. E aqui há um segredo: quanto mais neutro você estiver diante do eco, mais rápido o campo se ajusta. A neutralidade é o estado do Criador consciente, aquele que entende que tudo o que acontece, até o aparente caos, é apenas informação vibracional se reorganizando. A emoção que você sente ao perceber isso é a assinatura energética da confiança quântica. O eco quântico é, portanto, o espelho do tempo. Ele mostra o que você foi, enquanto reflete o que você está se tornando. E o instante em que você para de reagir e começa a reconhecer o eco como sinal de alinhamento é o instante em que o campo colapsa a nova linha do tempo. Nada está atrasado. Nada está errado. Você apenas está atravessando o som do que já não é mais você. Existe um instante silencioso no processo de manifestação em que tudo parece parado. Nenhum sinal novo aparece. Nenhuma mudança externa confirma o que você sente. Mas, paradoxalmente, é exatamente nesse ponto que a criação já aconteceu. A mente, ainda viciada em provas, não percebe, mas o campo já respondeu. Tornar-se o observador desperto é aprender a reconhecer esse espaço entre o invisível e o visível. É entender que o universo não manifesta quando você acredita, mas quando você se torna aquilo que acredita. A vibração antecede o evento. E o evento nada mais é do que o reflexo do que você já sustentou internamente por tempo suficiente. A mente humana busca movimento, resultados, feedback. Mas o campo quântico responde à presença estável, não à ansiedade do querer. É por isso que as manifestações mais poderosas acontecem quando você finalmente para de procurar e começa a perceber. O observador desperto não tenta ver para crer. Ele crê até que ver se torna inevitável. Porque, nesse nível, não existe mais a dúvida entre o que é real e o que é imaginado, tudo já é energia em diferentes estágios de densidade. O que você ainda chama de futuro é apenas o agora vibrando em uma frequência que seus olhos ainda não traduziram. Quando você silencia o ruído da pressa, algo mágico acontece. Você começa a notar o campo te respondendo nas entrelinhas. Pequenos alinhamentos se tornam perceptíveis. Um atraso que te faz encontrar a pessoa certa. Um imprevisto que te redireciona para uma sincronia perfeita. Essas não são coincidências, são respostas energéticas moldando o cenário exato da sua expansão. Nesse estado, o observador não reage, ele lê o universo como quem lê uma linguagem. E quanto mais você lê, mais percebe que nunca houve separação entre você e o campo. Você não está pedindo algo ao universo. Você é o universo pedindo a si mesmo para se lembrar. Essa consciência muda tudo. A busca termina. Você para de projetar no futuro a realidade que deseja, e começa a vivê-la no agora, através da vibração, da sensação, da coerência entre o que sente e o que pensa. E, de repente,
O que você chamava de manifestar se torna algo muito mais simples: perceber o que já existe. A manifestação não é um processo de criação, é um processo de revelação. Você não está criando algo novo, está sintonizando algo que já está presente no campo. É como mudar o canal de uma estação de rádio. A música sempre esteve tocando, você apenas não estava ajustado à frequência certa. E quando essa sintonia acontece, o mundo externo começa a reorganizar-se com naturalidade. O observador desperto entende que não é preciso empurrar nada, porque a vibração correta puxa tudo que é compatível. Essa é a verdadeira força, a não resistência. Você começa a agir a partir da energia do que já é, não do que ainda falta. E é nessa diferença que a mágica acontece. Cada passo se torna uma confirmação, não uma tentativa. Cada gesto é uma expressão da certeza, não da dúvida. E é aí que o campo começa a espelhar sua vibração de forma quase instantânea. Ser o observador desperto é viver no ponto em que a fé deixa de ser crença e se torna estado natural. Você não precisa mais tentar manter a vibração, você é a vibração. Não precisa mais visualizar o futuro, você o sente presente. E, por isso, tudo começa a se mover de forma orgânica, sem esforço. Esse é o estado dos criadores conscientes. Eles não lutam contra o que está, nem esperam pelo que virá. Eles vivem como se o campo já tivesse respondido, porque ele sempre responde. E a resposta vem em forma de paz antes de vir em forma de matéria. A verdadeira manifestação é o instante em que o coração reconhece o que a mente ainda duvida. E, a partir daí, você percebe que não precisa correr atrás da sua realidade, ela começa a correr até você. Porque o universo não entrega aquilo que você pede, mas aquilo que você se torna. No momento em que você compreende isso, o jogo muda para sempre. Você percebe que a espera acabou, que não há mais o que buscar, apenas o que permitir. E nesse instante, silencioso, natural e inevitável, o que você desejava aparece. Não como um milagre fora de você, mas como o reflexo exato do que você já era, o tempo todo. O observador desperto não manifesta. Ele reconhece o campo se tornando forma. E o universo sorri, porque finalmente, você entendeu. Se essa mensagem te despertou, se algo dentro de você reconheceu o que acabou de ouvir, então o campo já está te guiando. Aproveita esse instante de sintonia e se inscreve no canal agora, para continuar expandindo com conteúdos que te lembram quem você realmente é. Deixa também nos comentários o que você sentiu durante esse vídeo. Cada palavra compartilhada aqui é mais um ponto de luz vibrando no campo coletivo.